Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos. Essa semana nós estudamos de Jeremias 49 até Ezequiel capítulo 12. Então, concluímos o livro de Jeremias, iniciamos e concluímos o livro de Lamentações, chegamos até o capítulo 12 de Ezequiel. Então, quero que os irmãos venham a preparar o coração, porque vamos estudar aqui coisas muito profundas. É como se estivéssemos entrando ali num vale bem profundo. Israel já atravessou ali diversas vezes, mas mesmo em meio a esses vales, mesmo em meio à escuridão, nós vamos ver que Deus faz brilhar. Então, a verdade é que quanto maior a escuridão, quando está totalmente escuro, é aí mesmo que a luz do Senhor vem brilhar mais forte ainda. Nós vamos ver isso acontecendo nesses episódios que nós lemos, livro de Jeremias, parte ali de Lamentações, e Ezequiel também. Bem, de Jeremias 49 a 52, nós estamos observando com a leitura que o juízo de Deus ele está alcançando todas as nações. Na verdade, que ninguém escapa do tribunal divino. Os primeiros 48 capítulos ali, nós vimos ali um foco principalmente em Judá, no livro de Jeremias. Agora, após o capítulo 49, estamos vendo Jeremias ampliando ali o alcance, né? Então ali a lente da câmera está pegando ali uma dimensão maior em termos de profecia. E o juízo de Deus agora está alcançando todas as nações ao redor. Amon, Edom, Damasco, Quedar, Azor, então, entre outras, Elão. E aí, finalmente, a poderosa Babilônia. E por que isso importa? Isso revela uma verdade que atravessa ali toda a Escritura. O Deus de Israel, ele não é limitado a fronteiras geográficas. Ele é soberano. Ele é um Deus que é o Deus do universo. Ele criou todas as coisas. Ele é o juiz de toda a terra. Lá no Salmo 24, no verso 1, está escrito que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, a verdade é que Deus não está limitado a nenhum espaço geográfico. Deixa eu colocar aqui o texto. Amém? E aí estamos vendo os capítulos 50 e 51, mais uma profecia bastante impactante, que é o juízo à Babilônia. Finalmente chegou o momento do juízo da Babilônia. Jeremias, os capítulos 50 e 51, nós começamos a ver isso. Então, preste atenção só nessa ironia divina. A mesma nação que Deus usou como instrumento do seu juízo contra Judá, agora ela própria seria destruída pela sua arrogância, pela sua crueldade. Então, isso nos ensina algo sobre a soberania de Deus. É o seguinte, ele pode usar nações ímpias para cumprir seus propósitos. Mas isso não as isenta de prestação de contas. Deus ele é livre para usar quem ele quiser. Mas todos, absolutamente todos, responderão diante dele. E a queda da Babilônia era mais do que uma profecia divina. Uma promessa de libertação para os exilados. Cativeiro não seria eterno. Nenhum império humano é. Apenas o reino de Deus permanece para sempre. E, ao ler os capítulos 50 e 51, nós vamos perceber isso, que o juízo ele é universal. Deus quer que todas as nações andem segundo a sua justiça. E um dia, todas as nações serão julgadas.
Tem um texto bastante conhecido que está lá em Mateus, capítulo 25, lá no verso 31, diz assim: Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória e todos os seus anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações, olha, todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separar uns dos outros, à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então, estamos vendo que ele vai reunir todas as nações. Todas as nações serão julgadas. Então, é importante sabermos disso. De repente a pessoa fala, tô aqui no Brasil, tô quietinho, Deus não tá me vendo. Olha só, hein? Todos serão julgados. E ainda mais considerando que a palavra do Senhor já alcançou já todas as nações, como ninguém inventar desculpa de que nunca ouviu a palavra, de que não conhece nada, conhece o Evangelho. Hoje a gente vê que realmente o Evangelho se expandiu por todo o território mundial. Então a gente vê que realmente é algo que certamente só o Espírito Santo para fazer algo nessa dimensão, ainda mais considerando tanto de perseguição que se teve no passado, tentativas de se queimar as Bíblias, matar os fiéis. Então, só realmente pelo mover sobrenatural de Deus para fazer com que a palavra chegasse até nós hoje. E a igreja vai continuar perseverante, vai continuar sendo triunfante até o fim. Hein? Bem, e aí começamos a nos aproximar do capítulo final. O capítulo 52, ele vê um registro da queda de Jerusalém. Então a gente vê ali o templo em chamas, muralhas derrubadas, o rei Zedequias capturado, os filhos executados, e vamos ver que ele vai sendo levado acorrentado para a Babilônia. Cada palavra que Jeremias profetizou, cada advertência que foi ignorada, cada apelo rejeitado, vamos ver que se cumpriu tudo, 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 tudo. Uma precisão ali cirúrgica. E reparem só em um detalhe final do capítulo. Joaquim, o rei exilado, ele é libertado da prisão e ele recebe honra na corte babilônica. Então a gente vê que acontece aqui uma luz mesmo lá na Babilônia. Por quê? Isso a gente percebe que a linhagem davídica ela não foi extinta. Então a promessa messiânica ela ainda está ali. E um rei ali que você vê que foi deportado, mas hoje, nós olhando para toda a história e entendendo, observando ali na genealogia de Jesus, observa que olha só como Deus manteve essa chama viva, ainda que uma luz bem fraca ali que muitos não observaram. Caramba, quem vai olhar para aquele que era rei, ficou exilado na Babilônia, tanto tempo preso? E olha só como Deus realmente fez com que tudo acontecesse ali para que o Messias viesse justamente dessa ascendência. Estou guardando uma mensagem da minha mãe e o carro deixando lá a garagem para trocar com ela. Então, avançando aqui, então Jeremias 52 nos mostra os fatos da destruição. Vamos ver ali sentimentos, vamos ver lamentações. E esse livro é justamente como se fosse ali um grito de uma nação despedaçada. Temos ali 5 poemas. São 5 poemas bem tristes, né? Parece ali poemas fúnebres. A gente vê ali realmente muita dor, só que sendo trazido em forma de arte.
E aqui a gente vê algo que é muito importante no livro de Lamentações. Porque fecha o livro de Jeremias, entra o livro de Lamentações. Deixa eu colocar aqui Lamentações na tela. Lamentações, veja que são 5 capítulos, certo? Fechamos Jeremias 52, entra aqui em Lamentações, nós temos esses 5 capítulos, né, que são 5 capítulos de dor, né? E realmente de uma forma que é até bem poética, né? De uma literatura realmente como se fosse algo bem como se fosse uma peça teatral mesmo, em termos de escrita. É um poema bem interessante. E é interessante também que em Ezequiel a gente vê algumas simbologias que parecem também como se fosse uma peça acontecendo. Daqui a pouco eu vou mostrar isso também para os irmãos. Bem, temos os 2 primeiros capítulos de Lamentações, e vamos ver uma personificação de Jerusalém como uma mulher. Então, você vê aqui como está solitária a cidade, que era tão populosa, né? Então, vamos ver aqui a princesa das províncias tornou-se a escrava. E vamos ver que antes uma princesa gloriosa e agora uma viúva desolada, escravizada. E o texto traz esse toque de uma dor, de amargura, de lágrimas, uma dor realmente quase que insuportável, de realmente de aflição, de crianças passando ali por fome, de mães comendo ali os seus próprios filhos. E realmente isso inclusive foi algo profetizado lá atrás, Deuteronômio. Então lá em Deuteronômio 28:53 já havia falado sobre esse período de exílio, onde as mães comeriam ali do fruto do ventre. Então é algo terrível esse momento aqui de fome que aconteceu, esse alto sofrimento. E no capítulo 12, vamos ver aqui um dos textos talvez mais comovente de toda a escritura, que diz o seguinte: vós que passais pelo caminho, não vos comoveis? Olhai e vede se há sofrimento maior do que o que eu estou passando, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Você vê só o tamanho do lamento, né, de muita dor. E analisando esse texto, séculos depois, pensando em Jesus, caminhando pelas ruas de Jerusalém, carregando a sua cruz, ver aqui uma linguagem semelhante ao servo sofredor, Isaías 53. Então a gente está vendo aqui o lamento de Jerusalém, parecendo como se fosse o lamento do próprio Cristo. Iria chorar depois também. O próprio Jesus depois falou, né? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, que apedrejas os que te foram enviados. E ver aqui Jesus passando pelo caminho, e aqui, ó, olhar e vede se há sofrimento maior que eu estou passando. Realmente dá para se captar, né, alguma mensagem aqui. Capítulo 2 nos dá aqui um passo bem difícil, né, teologicamente, porque reconhece que foi Deus que trouxe o juízo. Muitas vezes as pessoas tentam até culpar outros ou botar a culpa, né, em Satanás. Principalmente as pessoas até muitas vezes admitem que a culpa foram de si próprias. Mas aqui nós temos em Lamentações 2:4 o seguinte: armou seu arco como inimigo, firmou a mão direita como adversário, matou todos os de boa aparência, derramou sua indignação como fogo contra a tenda de Sião. Mas aqui está falando de quem? O Senhor se tornou como inimigo. Aqui está falando do próprio Senhor, que acabou em seu furor, em sua ira, agindo contra Jacó, agindo contra a cidade de Judá, contra Jerusalém. Então realmente é um texto bem difícil, mas reconhece que foi Deus que trouxe o juízo.
não é crueldade divina, mas é o reconhecimento de que Deus, ele leva a sua santidade a sério. E ele sempre cumpre as suas advertências. A aliança tinha ali bênçãos e maldições. Lá em Hebreus capítulo 10, no verso 31, diz o seguinte: coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Realmente precisamos ter zelo pelas coisas do Senhor, precisamos vigiar, orar, ter realmente muita vigilância. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. E as coisas estão apertando, meus irmãos. Então vamos realmente nos firmar no Senhor. Bem, aí chegamos no capítulo 3 de Lamentações. Estamos começando a ver ali um tom de voz diferente, porque agora não é mais a cidade que fala, mas é um indivíduo. Talvez aqui o próprio Jeremias. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do seu furor. É alguém que conhece a aflição pessoalmente, alguém que passou realmente por aquele período. E os 20 primeiros versos são realmente sombrios, porque é alguém que está sitiado, cercado, sentindo ali que Deus estava com a sua vara, a vara da sua ira. E um momento ali onde a nação está no fundo do poço. Então, realmente dá para observar esse clamor por socorro, esse desespero por ver Jerusalém sitiada. E o que acontece é uma grande virada. Texto bastante conhecido aqui, capítulo 3, verso 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém. Então, renova-se a cada manhã. Então, quando sente isso aqui, ali que está no fundo do poço, caramba, não tem mais jeito, aquele desespero, e se apega na confiança do que o Senhor, ele é misericordioso. E se estamos vivos, é pela misericórdia do Senhor que não fomos consumidos, porque a cada manhã as suas misericórdias se renovam. E ele é um Deus fiel, é um Deus justo. E não importa quão foi escura a noite, vai chegar amanhã uma nova provisão da graça de Deus. Amém? E uma palavra de Paulo, lá em 2 Coríntios 4,16, também lembra sobre isso. Vamos trazer uma aplicação parecida. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, meus irmãos, não importa ali se está passando por um momento de tribulação, por um momento de aflição, considere que isso é uma fase, algo temporário. Mas isso tem que produzir em nós algo que realmente vai fazer com que a gente entenda, venha se fortalecer, que isso venha produzir em nós frutos ali de esperança, de realmente de que venha aumentar a nossa fé. E aqui ele diz que essa momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então, enxergar as provações de cada dia como algo a trazer crescimento na vida. É algo que vai nos amadurecer, vai nos tornar mais fortes. Né? Tem coisa que, às vezes, na pancada se cresce. Né? Então, a verdade é que nós não podemos nos basear nas circunstâncias, mas aprender, sim, com as coisas e nos fortalecer. Não é se a circunstância está ruim, que a gente, tá tudo ruim, então já era para mim. Tem que, às vezes, as situações que vão acontecendo vão desanimando. Né? A gente tem que realmente
focar no que importa e realmente viver para o Senhor, buscar esse caráter que Ele quer. Às vezes o sofrimento pode parecer que está demorando um pouco mais do que o esperado para passar essa fase ruim, mas pode ter certeza que Deus ele é fiel. Chegar um momento ali onde tudo vai passar. O exílio babilônico demorou 70 anos, né? Foi bem extenso. E a verdade é que tinha um propósito nisso tudo. Ser extenso desse jeito, já trouxemos aqui estudo a respeito, lá sobre Deuteronômio, que é falar do tempo de exílio, o porquê desse tempo de exílio. Então tudo ali tem um motivo. Okay? E aqui, aproveitando que estamos vendo sobre Lamentações 3, gostaria de ler uns versos aqui que eu considerei muito fortes, bem profundos. Verso 25. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Então temos aqui vários versos. Deixa eu ver aqui alguns que eu separei. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. E aqui não é um otimismo barato, né? Mas é uma fé madura. Aprendeu a confiar no Senhor através do sofrimento. O sofrimento está ali, exílio, mas a pessoa está aprendendo a confiar a Deus mesmo ali. E nos capítulos 4 e 5 de Lamentações, estamos vendo ali uma oração de restauração, clamor final aqui sobre realmente querendo o fim daquilo ali, em um tom de súplica mais urgente. Senhor, por favor, age aqui. E realmente se faz um contraste entre a glória anterior de Sião e o período presente, que era ali um período realmente muito ruim, um período ali de miséria. E aí, no capítulo 4, verso 1, já fala sobre isso. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Então a gente vê aqui realmente uma situação aqui deplorável. E o capítulo 5, a gente já vê, no último capítulo, uma oração coletiva, clamor do povo. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido, considera e olha para o nosso opróbrio. Então, vamos ver aqui que eles não pedem simplesmente um alívio externo, mas eles pedem por conversão. Porque se formos observar aqui os versos 21, o fechamento do livro de Lamentações, no 5º capítulo, fala assim, ó: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? Então, eles estão pedindo por conversão. Pedem que Deus os traga de volta a si mesmo. Eles entenderam que o problema não era político, não era militar, mas era espiritual. Eles precisavam voltar ao caminho, voltar para o Senhor. E pensando nisso hoje, muitos hoje estão longe do caminho, precisam retornar, precisam fazer uma conversão para que dias sejam renovados, pessoas que estão precisando voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. Lá em João, no capítulo 6, verso 44, diz assim: ó, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último. Cristo é o caminho, não tem como irmos até Deus, não há conversão se não for através de Cristo. E aí entramos
capítulo 1 de Ezequiel, certo? O livro de Ezequiel. E muda o cenário. Estamos não mais em Jerusalém, estamos às margens do rio Quebar, na Babilônia. E mais ou menos no ano 593 a.C., aqui 5 anos após a primeira deportação dos exilados, para aqui Ezequiel. E algo que muda tudo aqui. Vamos ver essa visão, uma visão aqui, uma glória, né? Ezequiel que realmente tem umas visões muito, muito incríveis. Estamos vendo aqui os céus se abrindo. E essa visão é uma visão bem complexa, mas é muito impressionante. A visão dos 4 seres viventes. Rodas dentro de rodas, olhos por toda parte, um firmamento resplandecente, e um trono de safira, uma figura semelhante a um homem, fogo. Então é algo realmente muito, muito, muito impressionante. E uma coisa interessante é que Deus está trazendo isso aqui na Babilônia. Povo exilado. Povo que estava em uma terra até então considerada por eles como uma terra impura. E é algo que talvez tenha trazido um grande impacto para a época, porque muitos tinham na mente, Deus habita exclusivamente no templo, no Santo dos Santos, e só pode ser adorado em Jerusalém. Então, fora da Terra Prometida, ele está ausente. E essa visão aqui de Ezequiel, ela desfaz dessa teologia limitada, porque Deus não está limitado a edifícios, a geografias. A sua glória, ela é infinita, ela se expande por toda a terra e céus. Está presente no meio do seu povo, onde quer que estejam. E lá em João, capítulo 1, verso 14, a gente fala sobre Deus habitar aqui conosco. E nós lembramos Cristo, Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Então, veio como homem e é um homem com glória. Interessante isso. E é interessante também que ele não simplesmente visita, mas ele tabernacula, ele habita, ele como se ele armasse a sua tenda. Isso aqui, tanto analisando o grego como o hebraico, o aramaico, essa palavra aqui ela é uma palavra que demonstra que Deus ele acampa com o seu povo. E aí temos os capítulos seguintes de Ezequiel, capítulos 2 e 3. Deus o chama de Filho do Homem. É interessante que Jesus ele chama a si mesmo de Filho do Homem muitas e muitas vezes, que quase 100 vezes, realmente são muitas vezes. E isso é uma conexão com Daniel. O próximo livro que entraremos é o livro de Daniel. Daqui a pouquinho veremos um pouco mais sobre isso. E a missão de Ezequiel, assim como a missão de qualquer outro profeta, é uma missão fácil. É uma missão brutal, porque ele é enviado ao povo, o povo num estado ali de rebeldia. Então nós temos aqui, os filhos são de duro semblante, obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás. Assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, onde saber que esteve no meio deles um profeta. Então é isso aqui que os profetas passaram. E Deus não promete sucesso. Na verdade, Deus está falando aqui que o povo não ouvirá. Mas o profeta teria que falar mesmo assim. O povo ouvindo
ou não. E é muito interessante esse capítulo aqui. Aí chegamos aqui, por exemplo, no verso 10, tem esse rolo que estende diante de Ezequiel, estava escrito por dentro e por fora, lamentações, suspiros, e ais. E no capítulo seguinte, vamos ver que Deus fala, filho do homem, come o que achares, come este rolo. Aí ele vai e come esse rolo. É interessante que esse rolo ele tem um gosto doce como mel. Isso aqui acho que muito interessante. Como é que pode comer esse rolo e ele sentir um gosto doce, um gosto como mel? Interessante que nos lembra também um capítulo que nós lemos de Jeremias, que é o capítulo 15, verso 16. Fala, quando as suas palavras foram encontradas, eu as comi, e elas eram para mim o regozijo e a alegria do meu coração, pois levo o teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então, quando a gente se alegra com a palavra do Senhor, a palavra do Senhor ela é doce para nós. Agora, as pessoas que estão vivendo no engano, estão vivendo na prática da iniquidade, no pecado, quando ouvem a palavra do Senhor, aquilo ali realmente traz uma amargura, principalmente se a pessoa não está ali preparada para se arrepender. Quando a pessoa está disposta a continuar no erro, aquela palavra ali realmente ela não tem o mesmo efeito. Então a palavra ela contrai juízo, ela é amarga. Mas para aquele que proclama está vivendo ali realmente injustiça, a palavra é boa, a palavra é verdadeira, ela é necessária, ela realmente ela traz até shalom, traz até essa paz, esse momento ali de plenitude. Bem, Ezequiel 3, aqui no verso 17, vamos ver aqui. Perdão, coloquei aqui em Jeremias. Ezequiel. Então vamos ver aqui como um atalaia do Senhor. Dependendo das traduções, está um pouquinho diferente. Aqui outra tradução. Tem umas que está atalaia, outras sentinelas, outras vigia. Uma parte aqui como atalaia. Essa aqui como sentinela. Então, vamos ver que Deus quer avisar o ímpio. Precisa se arrepender. O ímpio vai morrer em seu pecado. Agora, o sentinela, ele vai estar livre. Agora, se o sentinela não avisar, o sangue do ímpio será derramado nas mãos do sentinela. Então a gente vê que havia uma missão para esse vigia. Esse que foi constituído aqui como sentinela sobre a casa de Israel, precisava realmente transmitir a advertência do Senhor. Se não transmitisse, a culpa do sangue iria recair sobre o sentinela. Então, todos nós hoje, é importante essa palavra, todo cristão, em certo sentido, é um sentinela do Senhor. Então nós temos a responsabilidade de proclamar a verdade. Nós temos que avisar sobre o juízo vindouro. Minha mãe está quase chegando. E precisamos entender que com essa responsabilidade, principalmente a quem muito é dado, mais será cobrado. Então, se você recebeu muito do Senhor, olha, cruza os braços não, tem que fazer. E o apóstolo Paulo, ele disse algo interessante lá em Atos 20, verso 26, ele fala assim, ó, portanto, hoje vos proclamo que estou inocente do sangue de todos, porque jamais deixei de vos ensinar toda a vontade de Deus. Então isso nos mostra que realmente tem ali uma grande responsabilidade, principalmente que eles recebem muito de Deus ali, uma missão, um ministério,
e não podem fazer pouco caso disso, não. Bem, aí temos os capítulos 4 e 7, Ezequiel. Ezequiel, ele não apenas prega, mas Deus instrui ele a realizar aqui uma série de atos simbólicos. Parece uma peça teatral, uma dramatização. Vamos ver ele fazendo um circo em miniatura. No capítulo 4 nós vamos ver vários desses atos simbólicos, né? 4 e 5. Então, vamos ver ele desenhando Jerusalém no tijolo, fazendo ali uma encenação de um circo militar. Tem a questão lá dos dias de juízo, tem a questão sobre a fome nos dias de cerco. Vamos ver ali o cabelo dividido, ele raspa, né, a cabeça, a barba, divide o cabelo em 3 partes. Então tem vários atos ali simbólicos. Tinha assim a intenção também de instruir, mas eram formas ali de personificar a profecia. E a palavra de Deus foi ganhando ali uma forma física possível de ser ignorada. Capítulos 6 e 7 vamos ver ali uma expansão desse juízo. Os montes de Israel sendo devastados por causa da idolatria. Capítulo 7, verso 2, falar que o fim chegou. Fosse ali uma determinação do juízo, um martelo batendo. E algo ali muito trágico que acontece. Então, os capítulos 8, 9, 10, 11, ver ali realmente uma visão onde o profeta ele é transportado espiritualmente para Jerusalém. E o que ele vê ali é algo devastador. Vamos ver capítulo 8, os versos 3 a 6. Aqui. Uma imagem do ciúme. Um ídolo provoca o Senhor no próprio templo. Vamos ver os anciãos adorando ídolos. Então, nos versos seguintes, no verso 7 diante, vamos ver esses homens adorando várias formas abomináveis de ídolos. E no verso 12, vai dizer: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, pois dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Então, vir aqui as pessoas achando que Deus não estava mais olhando para o povo e aproveitando ali para fazer o que bem entendessem. Então, a cada coisa absurda que vemos aqui, no verso 14, vamos ver mulheres chorando a Tamuz, vamos realmente ver que muita idolatria. No verso 16, vamos ver os 25 homens de costas para o templo do Senhor, com o rosto para o oriente, adorando o sol. Muita idolatria. O templo, o lugar mais sagrado da terra, onde a glória do Senhor habitava, havia se tornado centro de idolatria. Então vem a cena mais trágica, talvez, ali de toda a Bíblia. A glória do Senhor deixa o templo. Então, devido a toda essa idolatria, vamos ver que a glória do Deus de Israel se levantou, indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho. E continua aqui o texto. E aí, né, vamos ter uma continuidade nos capítulos 9 e 10. E aí no capítulo 10 tem a segunda visão, a glória enchendo o pátio. E aí nós temos os versos 18, onde a glória deixa o templo. E quando avançamos para o capítulo 11, no finalzinho, verso 2,
Vamos ver que a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Olha só que interessante. A glória do Senhor foi para o monte das oliveiras. Foi para o monte das oliveiras. É algo triste, porque Deus está saindo, Deus está abandonando o seu próprio santuário. O santuário de Deus ficou sem a presença de Deus. Jerusalém não passava ali de pedras empilhadas. A destruição agora sem a presença de Deus era algo inevitável, algo realmente de partir o coração. Porque Deus escolheu habitar entre o seu povo, ele desceu no Sinai, ele encheu o tabernáculo, depois encheu o templo com a sua glória, e agora ele se retira por causa da impiedade, por causa da iniquidade persistente. E algo que eu acho particularmente interessante, não pelo fato do povo ter pecado, mas é o simbolismo. A glória do Senhor vai ao Monte das Oliveiras. Séculos depois, vamos ver que Jesus estaria naquele mesmo monte, chorando sobre Jerusalém. E algo ainda mais interessante é que após a sua morte e ressurreição, ele ascendeu aos céus, Monte das Oliveiras. Então, lá em Atos, no capítulo 1, versos 9 em diante, vamos ver que foi levado ali às alturas deles, estando eles no Monte das Oliveiras. E realmente isso aqui é algo que, ao meu ver, tem um grande simbolismo profético. Então, realmente isso aqui é algo... Depois eu recomendo que os irmãos leiam todo o capítulo. Realmente é algo bastante interessante. O final do livro de Lucas também traz uma parte aqui também complementar. Então, estavam no Monte das Oliveiras, certo? E vamos ver que o Senhor, ele ascende aos céus. Agora, algo que eu acho muito interessante quando nós analisamos as profecias. A glória do Senhor foi para o Monte das Oliveiras, Ezequiel. O Senhor subiu no Monte das Oliveiras. Agora olha aqui Zacarias 14, 4. Mais à frente a gente vai fazer um estudo mais aprofundado quando chegarmos em Zacarias. Mas olha só, naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está ao oriente de Jerusalém. O Monte das Oliveiras será cortado ao meio, do oriente para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte será retirado para o norte e a outra metade para o sul. É um texto profético sobre a volta do Senhor. E vamos ver que os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. É algo muito interessante. Inclusive, no texto de Atos, vai falar sobre isso. Então, os anjos falam que da mesma forma que viste subir, também descerá. Vai ser no Monte das Oliveiras. Então, a glória do Senhor partiu ali em Ezequiel. Vamos ver que vai retornar em Cristo, indo do mesmo lugar, pisando no Monte das Oliveiras. E aí, indo ali para Sião, vamos ver que a restauração de tudo acontecendo. O princípio da eternidade, do homem vivendo eternamente com Deus. Temos ali em Ezequiel capítulo 11, Deus fazendo uma promessa surpreendente. Então, aqui nos versos 16, assim diz o Senhor: embora os tenha mandado para longe entre as nações, os tenha espalhado pelas terras, eu lhes servirei de santuário por um pouco de tempo, nas terras para onde foram. Portanto, dize, assim diz o Senhor Deus:
eu vos ajuntarei entre os povos e vos trarei de volta das terras para onde fostes espalhados. Darei a terra de Israel. E irão para lá e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. Eu lhes darei um só coração e porei dentro deles um novo espírito. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. E aí o texto continua, você pode ler o texto depois completo. Agora, uma coisa eu te digo, isso aqui não é só um retorno simbólico do povo de Israel exilado, voltando para a terra prometida, não. É uma linguagem que muito além, que ao meu ver, tem um simbolismo aqui do retorno de Cristo e do arrebatamento. Ele reunindo seus escolhidos de todas as nações e levando para a terra que ele prometeu. É um momento onde ele acaba ali com o pecado, deixa dentro de nós um novo espírito, tirando ali coração de pedra, dando um coração de carne, para que venhamos andar sempre nos estatutos do Senhor. Então, os profetas vão falar sobre isso, Ezequiel mais à frente vai repetir de novo, Jeremias vimos falar sobre isso, Daniel veremos mais adiante. Então, todos os profetas falam um pouquinho sobre isso, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas lá em Deuteronômio também falamos sobre isso. Ele promete um novo coração, um novo espírito. Isso é a nova aliança. E é para isso que Jesus veio. Nós experimentamos um pouquinho dessa nova aliança através do novo nascimento. E ela vai se tornar plena no retorno de Cristo. E aí, Ezequiel faz mais uma encenação e realiza mais um ato simbólico. Capítulo 12, ele cava um buraco na parede ali de casa à vista do povo e sai por ele à noite com o rosto coberto, simbolizando a tentativa de fuga do rei Ezequias, que estaria escapar de Jerusalém quando os babilônios invadissem. Mas ele seria capturado, teria os seus olhos vazados e seria levado para a Babilônia. É ali onde certamente ele morreria sem nunca ver a terra do seu exílio. Foi exatamente isso que aconteceu. Está registrado em 2 Reis 25, 4 a 7, e também em Jeremias 52, 7 a 11. Então, não há escapatória, o juízo virá, as profecias se cumprirão, a palavra de Deus não volta vazia. Então, precisamos estar do lado certo, do lado daqueles que buscam viver uma vida íntegra diante do Senhor, que buscam viver uma vida de santidade, estão purificando as suas vestes, estão realmente tendo uma vida ali de zelo diante do Senhor. Realmente, meus irmãos, conforme vamos nos aproximando do último dia, as coisas vão apertando um pouco mais, então vamos nos firmar, bem? Então, vimos essa parte aí sobre o juízo sobre as nações, a destruição de Jerusalém, lamento desse povo despedaçado, vimos sobre a partida da glória de Deus. A glória partiu do Monte das Oliveiras e vai retornar em plenitude. Porque o nosso rei e vai estabelecer o seu reino. E assim como Ezequiel, nós precisamos hoje sermos fiéis, como se fôssemos comer o rolo ali, mas ter alegria, porque às vezes parece doloroso. Poxa, eu evangelizo, mas parece que não tem efeito. Faz a sua parte. Ainda que pareça que não está tendo ali nenhum tipo de sucesso, que parece que ninguém está dando valor, faça a sua parte. É importante fazermos a nossa parte. Bem? Então, até a próxima semana e as misericórdias do Senhor venham a se renovar dia a cada dia, cada manhã, e venhamos a buscar mais forças no Senhor. Às vezes coisas vão surgindo para nos desanimar, mas não podemos parar. Amém? Deus os abençoe grandemente. Até a próxima semana com mais um estudo bíblico.